Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação. O Evangelho segundo narrou João, capítulo 4. Vamos dar continuidade à exposição da parte da manhã. Evangelho segundo narrou João, capítulo 4. Faremos a leitura a partir do verso 39 até o verso 42. Eu farei a leitura. Peço aos irmãos que acompanhem em sua Bíblia. João 4, 39 a 42. Diz assim a palavra de Deus: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Senhor Deus, mais uma vez em oração, suplicamos a Ti, ó Pai, que fale aos nossos corações. Edifica-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já vimos na parte da manhã que o Senhor Jesus, portanto, ao falar sobre missão, a partir do verso 31, disse que a sua comida ou o seu objetivo era fazer a vontade do Pai. Nós vimos que missão precisa ser de acordo com a vontade de Deus, mas também nós vimos, à luz daquilo que Jesus disse, que a pregação do Evangelho, conforme até mesmo o momento missionário nós vimos os relatos, a pregação do Evangelho é algo urgente, precisa acontecer de forma imediata. Não há necessidade de aguardarmos condições melhores, estrutura, material, enfim, várias coisas muitas vezes se pensa para evangelizar, para fazer a obra missionária, quando na verdade o campo já está pronto, os corações já estão preparados para receber o Evangelho da graça de Deus. Nós vimos também que o Senhor Jesus disse que essa obra que nós entramos, ou seja, esse Evangelho que nós pregamos, não é o resultado daquilo que nós fazemos, mas alguém no passado, o Diácono Diego falou daquilo que John Hus falou, morrendo pelo Evangelho. Depois, mais à frente, vem João Calvino, e sucessivamente nós somos herdeiros da Reforma Protestante. Tudo isso é resultado que nós fazemos hoje, é resultado daquilo que alguém fez no passado, de irmãos, mulheres e homens de Deus que morreram por causa do Evangelho. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma mulher que teve contato com a palavra de Deus, teve um contato com a fonte da água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. E a narrativa, todo o capítulo 4, nós vamos observar isso, que a narrativa deixa claro que essa mulher, ao ter contato com o Evangelho, ela não fica com essa mensagem só para si. A mulher entra na aldeia de Samaria, a mulher começa a falar do Senhor Jesus Cristo, a falar acerca de um homem que disse tudo quanto ela tinha feito. Ela anunciou, ela proclamou o Evangelho. E quando nós pensamos sobre o comportamento dessa mulher, nós podemos fazer uma reflexão sobre os dias atuais. O que é os dias atuais no que diz respeito ao Evangelho? Os dias atuais é marcado por uma religião particular, onde as pessoas elas ouvem o Evangelho e guardam para si.
muitas das vezes nós, e aí pensando numa perspectiva de crentes reformados, muitas das vezes nós podemos até usar a desculpa da doutrina da soberania de Deus. Deus, Ele chama os seus, Deus já tem os seus escolhidos. Mas é verdade, sim, é verdade. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo também deixou claro que os eleitos seriam chamados por meio da pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Veja, Evangelho é boas novas, é uma boa notícia, e nós sabemos disso. Um dia você recebeu essa notícia, um dia você recebeu essa palavra, que edificou, que confrontou a sua vida. Mas não é uma mensagem que precisa ficar guardada, é uma mensagem que precisa ser levada adiante. Vivemos dias em que temos diversas atividades a desenvolver durante a semana, entre família, trabalho, cursos, igreja e tantas coisas que nós fazemos. Saímos cedo, retornamos tarde. A questão é, diante de uma agenda tão agitada, aonde nós temos colocado um espaço para falar de Cristo, para falar do Evangelho, para falar do amor de Deus. Jesus estava ali, portanto, naquele momento falando com esta mulher, e ao receber a mensagem do Evangelho, essa mulher, portanto, ela é impactada, ela é transformada, mas ela não guardou apenas essa mensagem. Diante disso, meus irmãos, à luz daquilo que nós vemos no testemunho dessa mulher, eu gostaria brevemente de meditar com os irmãos sobre os meios que Deus usa para chamar os seus filhos à fé. E a primeira forma, o primeiro meio que Deus usa para trazer as pessoas a Cristo é pelo testemunho pessoal dos crentes. Se você observar na sua Bíblia, verso 39 a 40, a narrativa vai dizer que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em quem? Em Cristo, em virtude do testemunho da mulher. Que testemunho é esse? Ele me disse tudo quanto tenho feito. Essas pessoas, elas creram porque a narrativa vai dizer, portanto, que esta mulher leva essa mensagem, leva a fonte da água viva para a aldeia de Samaria. Essa mulher, portanto, ela não guarda esse evangelho para si, mas ela leva adiante a mensagem do evangelho, e isso é discipulado. Aquela que estava afastada do evangelho se torna uma discípula de Jesus Cristo, e como discípula de Cristo, ela quer proclamar as boas novas de salvação, especialmente acerca daquilo que o Senhor Jesus Cristo havia dito a ela, acerca daquilo que o Senhor Jesus Cristo havia falado a ela, acerca da sua maior necessidade. Que necessidade é essa? O Senhor disse para a mulher samaritana: a sua necessidade não é dessa água do poço de Jacó, mas a sua necessidade é da água da vida. A sua necessidade é de beber da fonte que vai jorrar para a eternidade. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo: o que você precisa é de uma mudança de vida, o que você precisa é saciar a sequidão que há na sua alma. Essa mulher, ela ouve esse evangelho, e essa mesma mensagem ela leva adiante, porque eles creram em virtude do testemunho da mulher. O encontro da mulher samaritana com Jesus o fez crer, fazendo dela, portanto, uma testemunha de Jesus, a ponto de muitos da cidade virem a crer em Cristo por causa do testemunho dela. Meus irmãos, o testemunho é fundamental. E quando nós falamos de testemunhar, nós podemos olhar na Bíblia. Sim, nós podemos testemunhar com a nossa vida, com a nossa forma de viver, mas isso não nos isenta do testemunho proclamado, das palavras ditas.
daquilo que nós precisamos levar as pessoas acerca de quem é Jesus Cristo. É fundamental, portanto, que nós tenhamos esse compromisso. O cristão precisa falar das maravilhas de Cristo, de um Deus que perdoa, de um Deus de graça. A Bíblia nos convoca a isso. A Bíblia nos convoca a pregar para uma geração, e o Senhor Jesus Cristo já havia dito, é uma geração que está vivendo, é perdida. Ele diz que nós devemos olhar para os campos que os abranquejam. Há pessoas que estão caminhando desorientadas, elas não têm orientação, elas têm uma falsa esperança, mas nós sabemos que a esperança verdadeira está no Evangelho. A esperança verdadeira está na palavra de Deus. A palavra de Deus que transforma, a palavra de Deus que nos dá motivo de nos alegrar na presença dEle. É essa mensagem que é preciso ser levada adiante. A Bíblia nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Percebemos nas Escrituras a importância de testemunhar de Jesus para outras pessoas. Temos lá em João capítulo 1, nós já vimos isso, o testemunho de João Batista acerca de Cristo, o testemunho dos discípulos em Jerusalém e nas regiões próximas. Temos vários exemplos de homens e mulheres de Deus que receberam o Evangelho e que pregaram o Evangelho, que anunciaram as boas novas de salvação. Apesar da reputação da mulher, os samaritanos atenderam ao seu pedido. E veja que interessante, inclusive, falando-se do testemunho daquela mulher, o Senhor Jesus a confronta profundamente, porque quando ele diz para ela, vai, chama teu marido, ela diz, eu não tenho marido. O Senhor Jesus diz, você disse a verdade. Você já teve alguns, e esse que está contigo não é seu. Disso você falou a verdade. Como que ele sabia disso? Essa mulher compreendeu quem era o Messias, o Salvador, e ela então, transformada, vai anunciar as boas novas de salvação. Jesus, portanto, é aquele que nos desafia a pregar. A água viva que a mulher recebeu de Jesus, certamente se tornou uma fonte transbordante em sua vida. E é isso que o Senhor Jesus faz na vida daqueles que recebem o Evangelho, na vida daqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus Cristo. É preciso testemunhar. Muitos creram em virtude, muitos confiaram em virtude do testemunho daquela mulher. Então a primeira forma, o primeiro meio que Deus usa para que as pessoas venham a Cristo é a pregação, é o testemunho. Nós precisamos pregar, atender a convocação, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho precisa ser anunciado, as pessoas precisam conhecer as boas novas. Nós precisamos dizer para as pessoas o que Jesus tem feito por nós, o que Cristo tem feito por nós, por nossas vidas, como que Ele tem cuidado, como que Ele tem transformado. Como por exemplo, o jovem em um dos evangelhos que estava cego, e o Senhor Jesus cura da sua cegueira, e alguém diz, quem fez isso para você? E ele diz, eu não sei quem é, mas só sei de uma coisa, que agora eu era cego e agora estou vendo. Posteriormente Jesus tem um encontro com essa pessoa no templo. Nós precisamos anunciar aquele a quem nós cremos, em quem nós confiamos. É preciso ter o testemunho, a pregação, mas também, meus irmãos, não é só a proclamação. À medida que eu e você pregamos o Evangelho, nós precisamos orar para que as pessoas elas tenham um testemunho, um encontro pessoal com Jesus Cristo.
Observe que dos versos 39 até o verso 40, o texto vai dizer que muitos creram por causa do testemunho da mulher. Mas agora observe a partir do verso 41. Outros creram nele por causa da sua palavra. E aí diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É preciso, portanto, também ter um encontro pessoal com Cristo. O verbo crer, que significa acreditar, confiar. Os samaritanos então confiaram em Jesus por causa do testemunho da mulher, mas agora muitos outros acreditaram em Cristo em virtude da própria palavra de Jesus Cristo. O Senhor Jesus ficou com eles, e à medida que Cristo estava com eles, as pessoas acreditaram no Senhor Jesus Cristo. É preciso pregar, é preciso sair, é preciso avançar, é preciso pregar as boas novas de salvação, mas é preciso também que nós oremos para que as pessoas elas tenham um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós fazemos às vezes até mesmo pela nossa própria família, pelos nossos filhos. Nós sempre oramos para que os nossos filhos eles tenham um encontro com o Senhor Jesus Cristo, para que a fé não seja apenas uma fé nossa dos pais, mas seja uma fé pessoal, uma fé de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Mas obviamente que nós somos instrumento para que os nossos filhos conheçam o Evangelho, nós somos um instrumento para proclamar, e quando as pessoas, portanto, elas creem em Cristo, elas, portanto, servem a Jesus independente das circunstâncias. Um evangelho que está pautado em pessoas não é um evangelho genuíno. A confiança que está depositada nas pessoas não é o evangelho genuíno. Nós precisamos olhar para Cristo e confiar em Jesus Cristo. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que transforma vidas, é Ele que alcança o pecador, que o tira da sua condição mais miserável e o coloca numa condição de salvo. Foi isso que aconteceu aqui, meus amados irmãos, foi isso que aconteceu na vida dessas pessoas em Samaria. Eles creram em Jesus Cristo, eles creram na palavra de Jesus. Nós somos convocados a crer na palavra de Cristo. Nós vamos ver posteriormente a cura do filho de um oficial do rei. Quando o Senhor Jesus Cristo, aquele homem vai até o Senhor Jesus Cristo dizendo: Senhor, desce antes que meu filho morra. E o Senhor Jesus diz: vai, o teu filho vive. E a Bíblia diz que ele creu na palavra de Jesus e partiu. Nós não precisamos ver, nós não precisamos ver sinais e prodígios, nós precisamos confiar nas Escrituras. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, acreditar em suas promessas. Foi isso que eles fizeram, quando o texto vai dizer que eles, portanto, acreditaram na palavra de Jesus. Agora não é mais pelo que eles ouviram. O Evangelho não é um Evangelho apenas de ouvir, mas nós precisamos verificar na palavra se de fato aquilo que nós estamos ouvindo é verdade. Foi importante a instrumentalidade daquela mulher, mas mais importante ainda é que aqueles discípulos, eles puderam, portanto, verificar, conhecer a palavra pelo próprio Cristo. E hoje nós somos desafiados a proclamar o Evangelho, mas pregar o Evangelho não nos deixa isentado de outras responsabilidades. Nós precisamos pregar o Evangelho, mas nós precisamos discipular para que aquelas pessoas convertidas, elas possam conhecer as boas novas. Nós somos convocados para fazermos discípulos, nós somos convocados para reproduzir discípulos, ovelhas gerando ovelhas, discípulos gerando discípulos. É importante, é fundamental que nós, como povo de Deus,
tenhamos essa consciência da nossa responsabilidade, tenhamos consciência do nosso papel como missionários. Meus amados irmãos, a narrativa conclui dizendo que esses homens, eles chegaram para a mulher dizendo: agora não é mais pelo que você disse, mas nós ouvimos, e de fato, esse é o Salvador do mundo. Louvado seja Deus por isso, que de fato nós sejamos instrumento de Deus para que as pessoas, por nossa instrumentalidade, conheçam o Evangelho, e um dia nós possamos conviver com essas pessoas, elas cheguem a nós dizendo: não é pelo que você disse, você foi importante na proclamação do Evangelho, mas eu fui levado a estudar, a buscar o conhecimento da palavra, e eu creio, e a fé minha agora é uma fé pessoal em Cristo, o nosso Salvador. Que Deus nos desperte como igreja, para que tenhamos esse senso de urgência, para que tenhamos esse senso de responsabilidade, porque foi isso que Jesus fez. Jesus, durante o seu ministério, pregou a palavra àqueles seus ouvintes, e agora então que ele é assunto aos céus, ele deixa a igreja para que a igreja dê continuidade à pregação do Evangelho. Não é à toa que, se nós lermos o último capítulo de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que não há um término, não há uma redação final. E porque Lucas não deixa uma redação final em Atos, para mostrar que o Evangelho continua sendo pregado, a igreja continua avançando, a igreja continua cumprindo o mandamento do Senhor Jesus, que é de pregar as boas novas de salvação. Devemos continuar essa pregação, devemos cumprir o nosso papel de missionários, devemos orar a Deus dizendo: Senhor, incomoda-me quando eu estou acomodado na sua pregação, desperta-me quando eu estou inerte às realidades de enxergar as pessoas sem direção. Quantas pessoas, meus amados irmãos, o Senhor coloca em nosso caminho, que querem ouvir o Evangelho, que não conhecem as boas novas de salvação, e a nossa rotina faz com que nós deixemos de lado o que é a nossa tarefa principal, o que é o nosso papel principal, que é de pregar. Meus amados irmãos, quando nós olhamos a história dos moravianos, nós somos encantados por aquela história. Um povo pequeno, uma comunidade pequena, mas que foi a comunidade que mais enviou missionários pelo mundo afora. E o lema era de conquistar para o Cordeiro aquilo que foi o resultado do seu sacrifício. Os corações, eles estão preparados, os campos estão brancos ou branquejando, mas nós precisamos pregar, nós precisamos avançar nessa pregação, no anúncio das boas novas de salvação. A tarefa é urgente, mas o Senhor incumbiu a mim e você como arautos do reino, arautos, aqueles que proclamam, que anunciam em alto bom som que a esperança verdadeira, ela está em Cristo, e que não há outro meio de ter vida eterna se não for pelo nosso Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida. E mostrar para essas pessoas que nesse mundo caótico de desilusão tem como ter esperança, mas a esperança obviamente que não está nas pessoas, mas em Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos desperte, que o Senhor nos leve a cumprir essa ordem, que o Senhor nos leve a sermos instrumento dele para proclamar as boas novas de salvação, e que você seja um canal na vida de tantas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, e assim, por meio da sua vida, da minha vida, por a instrumentalidade da nossa igreja,
muitas pessoas se rendam a Cristo e tenham um encontro pessoal com o Salvador, em nome de Jesus. Amém.